Vamos tentar entender a física quântica usando a arte. Essa aqui é uma citação de um pintor holandês, Willem de Kooning. Ele disse que, essa aqui é uma tradução livre que eu fiz, algumas vezes um pintor tem que destruir as pinturas. O Cézanne fez isso, Picasso fez isso, com o cubismo, e depois o Pollock também fez isso. Só então poderiam haver novas pinturas. Então, todo o processo de criação também está associado com o processo de destruição. A gente tem que destruir o que era conhecido, o que todo mundo acreditava, para poder criar coisas novas. Eu não vou chegar até o Cézanne, mas eu vou começar com o Picasso. Eu vou começar com o Picasso porque, para mim, o Picasso é a melhor forma de tentar entender o que é a mecânica quântica. Uma das bases da mecânica quântica é que as partículas, o que a gente conhecia como partículas, por exemplo, um elétron, que é o que está girando ao redor do centro, né? No átomo a gente tem o núcleo, e ao redor do núcleo tem os elétrons que estão ali girando. A gente sempre pensou no elétron como se fosse uma bolinha de gude, só que menorzinha, né? Com as propriedades de uma partícula. E na época, quando a mecânica quântica começou, no início de 1900, a gente tinha dois conceitos muito claros, que eram duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é uma bolinha de gude. Se você tem duas, não tem como ser zero. Uma mais uma são duas. E existia uma outra coisa que era completamente diferente, que eram as ondas. Tem uma piscina e você joga uma pedra. Você faz uma onda. Se você tiver a cresta da onda e você criar uma outra onda, onde você tem o vale da onda, onde estava a cresta da outra, elas vão se juntar e vai dar zero. Então, ondas, primeiro, não são localizadas, elas estão espalhadas. E ondas são coisas que você consegue juntar duas e ter zero. E as bolinhas, não. Duas bolinhas, uma mais uma são duas. E a bolinha está localizada no espaço. Então, esses dois conceitos eram coisas completamente diferentes. E, de repente, no início de 1900, a gente começou a descobrir que toda partícula também tem uma onda associada com ela. E que tudo que a gente achava até ali que fosse onda, por exemplo, a luz. A luz a gente sabia desde 1900, do final de 1800, que era uma onda eletromagnética, onda elétrica e magnética. A gente descobriu que também tinha partículas na luz. Então, essa dualidade onda-matéria é uma das coisas muito importantes da mecânica quântica. E o que é muito interessante com essa dualidade é que é assim, você vai lá e você faz um experimento e você vê que o elétron é uma partícula. Aí você vai lá e faz outro experimento e você vê que ele é uma onda. Você não consegue ver no mesmo experimento que ele é onda e partícula. Em cada experimento você vê uma coisa. E, de um certo modo, o Picasso retratou isso, porque esse conceito estava no ar na época dele. Então, é muito interessante, porque se você pega os grandes clássicos, vamos pegar os grandes holandeses, por exemplo, né? O que eles pintavam era uma cópia fiel da realidade. Eles vão lá e os melhores são capazes de retratar a realidade, a luz, a expressão, de uma forma muito perfeita. Mas aí, no começo de 1900, a gente tem a fotografia. A fotografia primeira começou a ser difundida, começou a ser usada no final de 1800, 1888. Então, em 1900, a gente tem fotografia. Então, não tem mais sentido que um pintor faça uma cópia fiel da realidade. Então, ele tem que fazer alguma outra coisa. E o Picasso que vem e que tenta mostrar para a gente que aquela perspectiva do pintor, olhando para uma realidade, como todos faziam até aquele momento, não é a coisa mais correta, não é a verdade toda. Existem várias perspectivas do mesmo objeto.
Eu não sou só eu vista de frente, eu sou eu vista de costas, vista de lado. E quando ele integra tudo isso na mesma pintura, pode, num primeiro momento, dar uma impressão de confusão. Mas, na verdade, é uma coisa muito profunda. É relacionado com a dualidade da onda e da partícula. Porque a realidade que a gente vê não é uma só, ela tem várias perspectivas sempre. E cada vez que eu olho para as pinturas dele, eu vejo isso, né? Tem uma coisa muito linda que eu vi uma vez, você tem aquelas imagens com as mulheres vesgas com o olho aqui no meio também, né? Essa é a imagem da mulher amada. A mulher amada você não vê daqui lá, como a gente vê uns aos outros. A mulher amada você vê de perto. Experimenta pegar o namorado e a namorada, botar o nariz perto do nariz e olha a imagem que você vê, é o que ele pinta. Então, você tem a impressão que ele está deformando a imagem? Não, ele não está, ele está mostrando uma imagem verdadeira de uma outra perspectiva. Tá? Então, essa aqui é a imagem da Dora, vista de frente, vista de lado, que representa um pouco a dualidade, onda-partícula, se eu tivesse que explicar para vocês a física com pinturas. Eu tenho um filme no YouTube, na época, muitos anos atrás, 10 anos atrás, a gente ganhou um projeto muito grande, e eles queriam fazer propaganda do que a gente estava fazendo, então veio um rapaz e me perguntou se eu tivesse que explicar o que eu faço com pintura. Que jeito eu explicaria? Falei, bom, eu faço física lá Picasso. Eu tenho que pegar um modelo, eu tenho que pegar um mundo que eu quero representar, simplificar, 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 escrever uma equação que eu possa resolver, e aí verificar se aquela simplificação toda ainda traduz o que eu queria mostrar. A mulher do Picasso, ela tem um triângulozinho aqui e 2 círculos. E aqui você sabe, com esse mínimo, você sabe que é uma mulher. É o que a gente faz nos modelos de física. A gente simplifica para poder resolver.